Olá, seja bem-vindo a mais uma aula comentada ATC. Uma realização ATC, Escola de Aviação Civil. Eu sou Leonardo Canali. E eu sou o Fernando Fonseca. E nesse episódio nós vamos falar de diversos assuntos, né, Fonseca? Aerodinâmica, teoria de voo, vento relativo. Isso mesmo. Aqueles conceitos de física que são vários que você tem que aprender, massa, densidade, aquela coisa toda, sabe? Além, é claro, das leis de Newton, é uma aula introdutória, né, de teoria de voo. Isso mesmo. Para alunos ATC, esse episódio comenta a aula Teoria de Voo 1, Introdução, dos cursos de piloto privado, comercial, de avião e helicóptero. Isso, porque essa aula ela é comum para avião e helicóptero, de teoria de voo. Em algum momento vai ter uma diferenciação, mas aqui é a mesma. Porque na introdução, na entrada, né? A física é a mesma. Isso. Se você não é aluno ATC e não tem acesso ao curso, vai poder aprender também. Aproveite esse episódio e vamos voar juntos. Bora, Fonseca. Bora, o que nós temos para falar hoje? Bem, hoje, teoria de voo, introdução. Vamos falar um pouquinho sobre aerodinâmica. Vamos falar um pouquinho do conceito de teoria de voo e do vento relativo, que são as premissas para começar a ter os efeitos, né, da física no avião. Perfeitamente. Bom, eu falo lá na aula que o mais importante é a gente entender que essa aula, essa matéria, ela é inteira dividida em numa grande divisão, na verdade, que é metade aerodinâmica. Sim. E metade teoria de voo. Aonde a aerodinâmica, nós primeiros vamos aprender o movimento dos corpos, no caso o avião, num fluido que é o ar. Isso. E vamos chegar depois na teoria de voo, sendo que a teoria de voo em si vai estudar o movimento do avião ou do helicóptero, né, a depender aí do seu curso, no ar. Ali nós vamos falar em voo em curva, voo planado, Correto. Voo em subida, voo em descida. Mas em aerodinâmica, antes disso a gente vai aprender como a máquina voa. Então, Perfeito. São dois grandes eixos desta matéria. Sim, sim. Como a gente já precisamos ter no início, né, que é na aerodinâmica, nada mais, nada menos, é o movimento desses corpos junto com o ar. Perfeitamente. E o movimento do ar junto com os corpos. Exato. Um modo mais fácil de entender, né? É isso aí. Então, a aerodinâmica é um estudo, né, do movimento dos corpos num fluido. Isso mesmo. E vice-versa. Perfeitamente. Sobre vento relativo, né, Fonseca? Nosso conceito muito importante. Perfeito, O vento relativo, ele funciona da seguinte maneira, né? Muitos acham que o próprio vento relativo é o vento comum, que é o movimento, né? O vento barostrófico, ou ciclostrófico, geostrófico, o que seja, mas não é. Para surgir um vento relativo, é necessário esse corpo estar em movimento. Perfeito. Então, um grande exemplo que eu gosto de sempre fazer em aulas é o aluno, né, a pessoa, quando está andando num dia comum, sem vento, e quando ela começa a correr, o vento aparece. Perfeito. Justamente este vento que a pessoa sente, né, batendo ali no rosto, no corpo, é o vento relativo. O vento relativo ao movimento dela. Isso, né? O movimento deste corpo. Deste corpo. Então, e o mais interessante é que o vento que ela sente ao correr vem no sentido contrário dela, né? Do sentido que ela está correndo. Se ela está correndo para frente, o vento vem para trás. É isso mesmo. Bem interessante. Então, o vento relativo ele vai ser sempre assim. Correto. Ele vai ser no sentido oposto ao deslocamento. Então, se eu estou deslocando da esquerda para a direita, o vento relativo virá da direita para a esquerda. Ele vai ser sempre no sentido oposto. E ele vai ser na mesma intensidade do movimento do corpo. Então, se essa pessoa estiver correndo a 10 km por hora, o vento relativo vai estar na mesma velocidade. 10 km por hora. Então, ele vai na mesma direção, na mesma intensidade, mas no sentido oposto. E isso tem que ser lembrado sempre, porque aí é os vilões aí dessas perguntas da ANAC, né? Com certeza. E esse é um conceito muito importante, porque sempre que a gente estuda a aerodinâmica, né, a gente tem que estudar a diferença ou a forma com que esse vento relativo está interagindo com o corpo. Sim. Né? Então é muito importante. Isso vai gerar um conceito mais para frente que nós vamos estudar de velocidade aerodinâmica e tal, mas o ponto principal aqui é entender que o avião precisa desse vento relativo ao seu movimento para poder voar, bem como o helicóptero. Então,
Por isso que a gente decola sempre contra o vento. Mas antes da gente conversar sobre isso, vamos falar um pouco de um avião decolando, então, Fonseca. Tá lá na pista, acelerou, como a gente ainda não tá numa introdução aí do nó, Sim, vamos só um geralzão, né? Fazer um geralzão 100 km por hora, ele tá voando. Então, tá acelerando ali na pista 100 km por hora. Show de bola, tá na pista 100 km por hora, então o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que ir até um certo ponto pra gente iniciar a corrida e decolagem. Por quê? Porque a gente vai querer que haja um vento relativo de 100 km por hora. Nessa asa. Nessa asa, exatamente. Então, esse vento relativo abraçando a asa do avião, assim como a corredora lá sentiu o ventinho no rosto, sim, a gente tem essa questão do vento relativo. Perfeito. Então, retornando, né, como você estava comentando, que esse avião, então, para esse avião girar a sustentação nessas asas, é necessário ter um vento relativo de 100 por hora. Vamos supor que seja de 100 por hora. Aí, eu lembrei um exemplo interessante que a gente pode dar para o pessoal, que é o seguinte. Avião voa sem piloto? Pode voar. Pode. Então, vamos imaginar, sem nenhum piloto, sem sistema, aerodinamicamente. Sim. Aí sim. Vamos imaginar que esse avião que nós estamos falando, ele decola com 100 km por hora. Ponto. Se esse avião estiver paradinho aqui, ó, no hangar, paradinho, e vier uma rajada de vento de 100 km por hora e abraça a asa dele inteira, o que vai acontecer? Esse avião vai ter a tendência de querer subir o narizinho. Vai querer subir. Vai gerar sustentação. Vai girar. Só que acontece que, então assim, o que a gente entende? Quando um vento de 100 km por hora passa sobre aquela asa e abraça aquela asa gera sustentação. Sim. Se eu pegar um mega ventilador e gerar um vento de 100 km por hora com o avião paradinho lá, ele vai subir. Vai subir. Porque a asa vai gerar sustentação. Isso mesmo. Mas é claro que a gente não pode fazer isso para voar. Então é daí que a gente vai usar o quê? O vento relativo. Isso mesmo. O motor vai puxar o avião para frente numa velocidade de 100 km por hora. E esse ar vai gerar o vento relativo a 100 km por hora para trás. Então esse é um ponto bem interessante para os alunos entenderem. O que faz o avião voar é o fluxo de ar sobre a asa. E a gente vai precisar desse fluxo de ar através do vento relativo, já que, é claro, não vai ter rajada, não vamos ficar dependendo de rajada de ventilador. Perfeito. Né? Então, esse é o ponto, né? O vento relativo ao movimento. Se estamos indo para frente, o vento está indo para trás. Sim. E é claro que, num dia que realmente tenha vento, esse vento pode somar ou subtrair dessa velocidade relativa. Exato. A gente vai querer sempre que some, né? Que some, no caso de uma decolagem, de um pouso. Ou um pouso. Por isso, decolamos. Tanto falamos, e os INVAs vão falar para vocês, piloto, comando, qual é a pista para decolagem? Aí essa pista sempre vai ser referenciada, né? A cabeceira, para de onde o vento está vindo, né? Não é para onde, sim de onde esse vento está vindo, que é justamente essa decolagem contra o vento. Então, nós vamos sempre decolar o avião contra o vento. Por quê? Porque ele vai gerar uma soma. Então, se a gente tiver um vento de 10 km por hora no sentido oposto do deslocamento, ele vai se somar àquele vento relativo. Isso mesmo. Então, se o avião tiver 100 km por hora, ele vai gerar um vento relativo no sentido oposto de 100, somado ao vento atmosférico de mais 10 km por hora. Então, ótimo. O que vai acontecer é que esse avião, se ele decola com 100 km por hora sobre as asas dele, ele vai conseguir decolar com 90 km por hora de velocidade de solo. Bastará ele acelerar até 90 km por hora. Isso. Vai gerar o vento relativo de 90 km por hora. Somado com os 10 desse... Somado com os 10 da atmosfera. Pronto. 100 por hora. Decolamos mais rápido. E com menos pista. Exato. Perfeito. Excelente. Esse é o motivo pelo qual a gente vai fazer aí essa decolagem sempre contra o vento. Sempre escolhendo a cabeceira que esteja ali contra o vento. Sempre. Perfeito. Então, assim, vento relativo, conceito importante da aerodinâmica, e a gente vai usar muito isso. Isso mesmo. Isso aí vai ser o nosso... É o dia a dia, né? Não tem jeito. Isso pro modo comum, você na sua casa, você correndo na rua, fazendo ali um exercício físico,
até aqui na engenharia da aviação, né? Perfeito. E aí aqui no nosso resumo tem que a velocidade aqui tem a soma vetorial, né? Isso. Se o vento for de proa, o vento relativo ele vai ser igual à velocidade da aeronave mais a velocidade do vento atmosférico. Isso mesmo. E se o vento for de cauda, vai ser ao contrário. Então, só para ficar claro isso, Fonseca, é legal a gente fazer o exemplo contrário. Ok. Se a gente decidir decolar a favor do vento, nesse mesmo avião do 100 por hora. Sim. Vamos acelerar esse avião a 100 por hora. Teremos um vento no sentido contrário, que é o nosso vento relativo, de 100 por hora. Até aí, beleza. Mas como a gente tem um vento de cauda, ele vai subtrair do nosso vento relativo. Isso mesmo. Então a gente vai perder 10 km. Um exemplo, né? Se fosse 10 km, seria os 10 km que seria perdido. Então, a gente teria que acelerar, na verdade, o nosso avião até 110 km por hora. Para gerar um vento relativo de 110, para que com a subtração do vento de cauda, a gente tenha o 100. A gente consegue ter o 100. Só que aí nós vamos ter que acelerar até 110 e tal. Mais pista vai percorrer. Ou seja... E aí, dependendo do aeroporto que você esteja, a performance do avião pode prejudicar a segurança do voo. Portanto, aqui é um conceito bem interessante que a gente vai sempre evocar. E uma coisa também, bem já adiantando, para os pilotos, né, isso tanto para o PP quanto para o PC, de avião ou de helicóptero, tem que prestar atenção nas velocidades do manual da aeronave. Certo. Porque mesmo que um vento ocorra de cauda, essa aeronave ela consegue ter esse limite, né? Esse limite pode ser alcançado. Mas aí tem que ver qual velocidade para cada tipo de aeronave ela suporta com esse vento de cauda. Qual o limite do vento de cauda? Qual é esse limite que você pode decolar com esse avião? Sim. Né? Dependendo ali da performance dele. Nós nunca vamos decolar com vento de cauda? Não é assim, pode acontecer, né? Aonde eu opero atualmente, a gente tem uma pista muito grande para o tipo de avião e muitas vezes a gente decola com vento de cauda porque a pista é mais favorável, né? A predominante está lá do outro lado do hangar, aqui está mais perto. Então, às vezes a gente já pede para uma decolagem aqui, se tiver um vento de 3, 4 nós. Mas você tem uma pista... Tem pista boa, larga, grande, performance permite. E também tem momentos que pode ocorrer que você está na cabeceira correta para decolagem, e o vento muda. Aí você vai ter que voltar lá pro outro... Não. Vamos avaliar. Mas avalia. Beleza, qual é a intensidade desse vento? Esse vento vai ultrapassar o limite do meu avião? Já era. Se não passar, pode decolar. Não tem problema. Exatamente. Isso. Perfeito. Bom, agora... que são elas? Agora vamos falar um pouquinho de física, né? Sobre algumas questões aí que engloba como massa, densidade, força, peso, pressão, mas vai ser um conceito muito interessante, que é um pouquinho diferente da escola, que é a escola, né, no ensino médio, que é um terror, né, a física para os alunos, mas aqui para aviação ele é bem simples. Sim. E ela é bem rápida e direta. E assim, conceitos. Com certeza, mas tem um ponto importante também. Ok. Metade da nossa audiência já desligou quando a gente falou que ia falar de física. Não. Fique. Por favor, fique. Fique, porque você vai gostar desses exemplos aqui que a gente vai usar. Então, vamos lá. A gente vai conceituar... Eu vou só fazer uma leitura geral para eles entenderem. Nós vamos conceituar massa, densidade, força, peso, pressão, trabalho, potência, energia, aceleração e leis de Newton. Então, assim... Isso aqui é uma coisa que a ANAC pode te exigir questão diretamente sobre isso. O que é densidade? Ou o que é massa? Isso. O que é aceleração? Direto. Pode acontecer. Porém, o estudo e o entendimento desses conceitos, eles vão permitir que você aprenda melhor teoria de voo, né? E as demais matérias. Então, a gente vai ver bastante sobre pressão, densidade, etc. em meteorologia, por exemplo. Sempre vai rever. Sempre vai rever. Com conhecimentos técnicos de aeronave também. Mesma coisa. Então, é bom você aprender isso aqui de verdade, que vai te ajudar em todo o curso. Todas as matérias. Perfeito. Então, vamos lá, Fonseca. Massa. Vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre massa, né? Eu gosto já de relacionar massa com peso.
Sim, porque perfeito. tem muitas pessoas que acabam se confundindo, né, o conceito desses dois, e até mesmo na unidade de medida, né, como utilizar a correta unidade de medida para massa e para peso, que são diferentes. Inclusive, né, eu gosto também de falar que no nosso modo, né, geral do mundo, né, a gente aprendeu de uma maneira errada. Sim. A gente acha que peso e massa é a mesma coisa e as unidades de medida são as mesmas. Então, um exemplo, você vai lá, passa na frente, ali está caminhando e passa na frente, por exemplo, de uma farmácia. Aí tem a balança. Aí fala, vou medir o meu peso, né? Já é errado, né? Mas fala, eu vou ali medir o meu peso. Aí você vai lá na balança, o meu peso é tal quilogramas, X quilogramas, mas está errado. Então, vamos aqui conceituar, separar o que cada um fala, ao mesmo tempo trabalhando com os dois. Você vai ver que há uma pequena diferença quando se trata, falando do planeta Terra, e quando se trata falando de outros planetas, né? Exato. Ou da Lua, por exemplo. Vamos fazer o conceito dos dois? Vamos então, lá. você quer relacionar. Primeiro, massa é quantidade de matéria presente num corpo. Ok. Guarda numa caixinha. Peso é a força exercida pelos corpos sobre a Terra. Aqui, gente, em física, corpo não é corpo humano, não. Corpo é qualquer coisa que tenha matéria. Isso aqui é um corpo, isso aqui é um corpo. Corpo é... Né, qualquer coisa é um corpo. Então, massa é a quantidade de matéria. Quanto de matéria tem num determinado corpo? Esse é o ponto. E o peso é a força que esse corpo vai exercer sobre a Terra. Isso mesmo. Que nada mais é do que a nossa massa, a nossa matéria acelerada pela aceleração gravitacional. Isso mesmo. Então, vamos lá. O que é a quantidade de matéria? Óbvio, quanto mais matéria a gente tem, mais pesado a gente vai ser. É verdade. Por quê? Porque peso é massa vezes aceleração. Se eu tiver mais massa, mais peso. Aumenta mais ainda o peso. Tranquilo, não tem problema. Mas são unidades de medidas diferentes. Para a massa, nós vamos usar quilograma, por exemplo. Então, eu posso dizer que a massa do meu corpo é 70 quilogramas. Gostaria que fosse. Tem que ir para academia. Mas é mais. Tem que ir na academia. Queimar um pouquinho de caloria. Exatamente. Tem que queimar para a gente mesmo. Diminuir a massa. Isso. Porque o peso é outra coisa. Se você quiser diminuir o peso, não precisa ir para academia. Sabia, Fonseca? Não precisa. Basta ir para a Lua. Perfeito. Diminuir o seu peso. Olha só aí. Resolvido. Um custo é mais alto, mas é mais rápido. Não, é instantâneo. Porque para você perder o peso na academia, olha, anos e anos, né? Ou vai para o espaço. Suando. Vai para o espaço. Pronto. Não tem aceleração gravitacional, seu peso é zero. Você não vai sentir quase nada. Então, assim, qual que é o ponto? Se eu tenho 80, 70 kg força, vamos deixar 70. E aqui na Terra, a gente tem uma aceleração gravitacional de aproximadamente, para facilitar a conta, 10 metros por segundo ao quadrado. Ou 1G. 1G, tranquilo. A gente vai ter aqui na Terra, esse corpo de 70 kg força, ele vai pesar 70 quilogramas, é a massa, ele vai pesar 700 kg força. Ou 700 newtons. Mas se ele for para a Lua, onde a aceleração gravitacional mais ou menos 5, para facilitar a conta, esse mesmo corpo de 70 quilogramas, ele vai pesar na Lua metade, 350 quilogramas força, ou 350 newtons. Então veja, o peso mudou porque a aceleração da gravidade mudou na Terra e na Lua. Isso, mas a sua massa é a mesma. Mas a massa permaneceu a mesma. A mesma. Você, tanto que no conceito, e isso cai muito, muito, né, sempre é batido na tecla, a massa ela é invariável. Você não consegue alterar a massa de um corpo. É claro, se caso isso acontece, você tem que tirar a matéria desse corpo. Sim, exato. Então acaba o corpo deixando de existir. Com a matéria constante, o corpo não se altera. Ele não vai se alterar. Não vai ser. Tá até aqui no nosso resumo aí dos alunos que tem. Isso mesmo. A quantidade de matéria presente num corpo é invariável. Invariável. Porque não quer dizer que é invariável, né? Lógico, né? Se eu perder um pedaço do braço, se eu quebrar esse avião no meio. Né? Aqui é só para ficar mais lúdico, né? Mais lúcido também. Quando fala que é invariável, é tirar, né? Essa matéria. Sem tirar matéria. Isso, mas como isso não acontece, porque se você fazer isso, acaba perdendo a massa. Então ela é conceituada como invariável. Mas o peso é variável. Mas o peso você já varia pelo motivo da força gravitacional. E tanto que tem essa diferença, mesmo dentro do planeta Terra, entre estar no Equador
ou estar nos polos. Sim. Isso também modifica. Nos polos temos mais aceleração gravitacional, vamos ver lá em meteorologia, do que no Equador. Mas o peso, portanto, aí você fala assim, então eu falo errado que eu vou ganhar peso? Não exatamente, porque se a sua massa aumenta, teu peso aumenta também. Isso. Porque se peso é massa vezes aceleração, se a aceleração aumentar, o peso aumenta, e se a massa aumentar, o peso aumenta também. Sim. Então não está errado você dizer que você está ganhando ou perdendo peso, né? Agora, está errado você dizer que você pesa 70 quilos, porque a unidade de medida de peso não é quilo. Não é quilos. É quilograma força. Tonelada força e por aí vai. Por aí vai. E 1 quilograma força é a mesma coisa que 1 newton. Isso mesmo. Né? Perfeito. Beleza? Bom, e se você ainda não é aluno ATC e quer estudar conosco, entra lá no nosso site www.atctreinamento.com.br. A ATC é uma escola de aviação civil homologada, olha, presta atenção, hein? Homologada pela ANAC. A gente ministra cursos de aviação no formato EAD. É isso aí, Fonseca. E lembrando que essa aula comentada ATC é uma série complementar do nosso curso, né? Ou seja, ela auxilia os alunos para fazer uma revisão quando tá ali na academia, dirigindo e tal. Não é a aula em si. Beleza, pessoal? Junte-se aos mais de 5.000 alunos ATC e vem estudar com a gente. Isso aí. Se você quiser mais conteúdo de aviação, @ATC Treinamento no Instagram, tem um monte de conteúdo gratuito lá. Vai lá, pessoal. Vai lá e aproveitem. Bora! Força! Vamos lá. Agora, um pouquinho também de força, né? Eu já gosto também já de atribuir ali a força, já ali meio com pressão e com densidade. Por quê? Porque na força, como aqui já está escrito, né? Tudo aquilo que é capaz de produzir trabalho. E ela é considerada uma grandeza vetorial, aonde essa grandeza vetorial possui intensidade, direção e sentido. Então, lá nos livros de matemática, os livros de física, né? O vetor, que nada mais é representado pelaquela seta. Uma setinha. Aquela setinha. Então, o comprimento daquela seta, o valor que é colocado naquela seta e o sentido, né, que foi colocado naquela seta, se for na vertical, horizontal, no sentido oposto ou não, vai mostrar a intensidade, direção e sentido desses vetores, dessas forças. Então, perceba que para você movimentar um objeto, um corpo, é necessário aplicar um trabalho, certo? Para que esse corpo se movimente. Então, essa aplicação de trabalho que você aplicou nesse corpo se chama a força. Okay? Essa realização de trabalho. Essa realização do trabalho. Você conseguiu alterar um movimento de um corpo. Eu gosto de conceituar força de maneira bem simples, que é o seguinte. Força é tudo aquilo que é capaz de produzir trabalho, num conceito físico profundo, né? Ou clássico, vamos chamar assim. Mas a gente pode conceituar de maneira mais simples para os nossos alunos, que é o seguinte. Força é tudo aquilo que é capaz de gerar movimento. Né? E então, ou alterar o movimento das coisas. Então, se tem um caminhão sem freio, você entra no caminhão, na frente do caminhão sem freio, você é o incrível Hulk, e você para ele, você está tendo que aplicar força, porque você quer alterar o movimento dele. E ao contrário também, se ele está parado e você quer colocá-lo em movimento, você tem que aplicar uma força. Uma força. Mesmo. E aí eu gosto de colocar uma variação também, que então força é tudo aquilo que é capaz de provocar movimento ou alterar o movimento dos corpos. Portanto, a ideia do caminhão, né? Tá em movimento, eu quero parar, ou tá parado, eu quero pôr em movimento, alterar o movimento dos corpos, ou ainda aquilo que é capaz de provocar deformação. Então, se a gente se apoiar sobre uma mesa, pode ser que a gente não movimente a mesa, mas pode ser que a gente deforme ela, que na verdade é uma micromovimentação, mas pode acontecer uma deformação, né? Então, para quem está assistindo, se eu fizer aqui com o cap, né, eu não estou provocando, aqui eu estou aplicando uma força sobre um cap, pessoal, para quem não está assistindo, e ele não está saindo do lugar, eu estou pressionando ele para baixo, mas quem está no vídeo está vendo que ele está deformando. Isso mesmo. Então a gente pode deformar as coisas com força. Então força é tudo aquilo que é capaz de produzir ou alterar movimento ou ainda produzir deformação. Perfeito. A grandeza vetorial, só mais um comentário, Fonseca, tem que tomar cuidado, nem todo fenômeno físico ou nem toda grandeza é vetorial. Então, por exemplo, a temperatura não é vetorial. Né? A temperatura não tem direção nem sentido. Ela tem intensidade, mas só.
Então, a força ela tem direção, intensidade e sentido. Eu posso empurrar alguma coisa para frente ou posso empurrar alguma coisa para trás. Para cima, para baixo. Então, depende da direção, da intensidade e do sentido. Né? Isso, por isso que a força precisa desses 3. Agora, fala para mim, a temperatura do ar tá para cima ou tá para baixo? Olha... Vai depender. Não existe. Não existe. Agora, a força ela pode estar para cima ou tá para baixo. Perfeito, né? Isso mesmo. Ok, como a gente já estava ali da força, né? Que ele fala um pouquinho sobre o trabalho. Vamos já adiantar e falar do trabalho, Léo? O que você acha? Podemos, só que a gente pulou densidade. Vamos voltar aqui para densidade. Então vamos voltar um pouquinho aqui. Então vamos falar um pouquinho sobre densidade. Então a densidade é a massa, que a gente já sabe o conceito, né? Sim, acabamos de conceituar. Dividida pela unidade de volume. Então, uma determinada massa em um determinado volume, você consegue alterar ou não a densidade desse corpo. E é o que realmente acontece no nosso planeta Terra, né? Uma hora fala, a densidade está alta, a densidade baixa, né? Então, isso da atmosfera. A densidade da atmosfera, né? Que ela vai variando durante os dias, os tempos. Então, essa mudança de massa com volume altera a nossa densidade. Perfeito. Densidade conceitualmente, né, como está aqui, quantidade de massa por unidade de volume. O que a gente tem que entender é que é massa sobre volume, massa dividido por volume, isso é densidade. Isso. O que quer dizer que quanto maior massa no menor volume, maior vai ser a densidade. Esse é um conceito que a gente usa, né? Pô, a madeira é densa, né? Eu pego um compensadinho, os móveis de hoje em dia lá da Marabras, às vezes não é muito bom, né? A madeira não é muito densa, a madeira é pouco densa. Se eu pego uma madeira maciça, eu falo, nossa, essa madeira é densa. Quer dizer que ela tem muita massa num volume menor. Então, se eu pegar, por exemplo, uma chapa de uma madeira maciça e uma chapa de MDF, mesmo que elas tenham o mesmo tamanho, a chapa de madeira maciça vai pesar mais. Muito mais. Porque naquele tamanho, mesmo tamanho, ela tem muito mais matéria. Isso então, mesmo. É mais matéria numa mesma quantidade de volume. Enquanto o MDF, uma madeirinha porcaria. Isso mesmo. Muitas vezes. Então, assim, a gente precisa entender que densidade é muita matéria em pouco espaço. Posso colocar, de repente, num copo. Pensa você, ouvinte, você tem um copo. Enche esse copo de chumbo. Você pega um copo igual e enche de algodão. Qual vai ter mais matéria? Qual vai pesar mais? O copo de chumbo, porque o chumbo é muito mais denso do que o algodão. Muito mais matéria contida, né? Naquele mesmo volume que é o volume ao copo. Isso. Né? Então, o volume do copo, se você preencher ele com algodão, o algo vai ser quase desprezível o peso do algodão. Né? Agora, se você encher ele com chumbo, capaz de você nem conseguir levantar ele da mesa. É mesmo, né? Porque chumbo é muito denso. Então, esse é o conceito de densidade. Chumbo é muito denso, algodão é pouco denso. Cuidado que pode haver umas pegadinhas, que é o seguinte, o que pesa mais, 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? É o mesmo peso. Mesmo peso. Né? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas o que é mais denso? Algodão ou chumbo? Aí será o chumbo. Será o chumbo. Com certeza. Bem, o próximo que a gente pode aqui já colocar como um aliado da densidade é a pressão. Perfeito. Porque se a gente olhar e prestar atenção na fórmula, né, da densidade e com a pressão, elas seguem as mesmas unidades. Sim. Ou seja, para a densidade é massa sobre volume e para a pressão é força sobre a área da asa. Opa, área. Desculpa. Qualquer área. Qualquer área, desculpa, né? Área da asa. A gente tá na aviação. Eu acelerei um pouquinho aqui. Mas é a área de um corpo. Perfeito. Então, quanto mais força eu aplicar sobre uma determinada área, maior será a sua pressão. Então, o mesmo exemplo que você falou do cap, quanto mais força você aplicar sobre ali o cap, maior será a pressão sendo aplicada sobre ele. Perfeitamente. E, consequentemente, maior será a densidade também aplicada. Porque você pode aumentar a densidade aplicando uma força sobre ele. Sim, com certeza. Porque eles estão ali atrelados. Diminuindo o volume. Porque você está diminuindo a área, né? O volume e a área são as mesmas unidades de medidas, né? Mesmas coisas, né? Então, você pode diminuir um volume do cap, você pressionando com muita força, ao mesmo tempo diminuindo a área dele. Então, aumentou a densidade e aumentou ao mesmo tempo a pressão sobre ela.
o importante, se eu tenho uma mesma força e eu for diminuindo, lembrando, pressão é igual a força sobre área. Se eu tenho a mesma força e eu for diminuindo a área, a pressão vai aumentar, subindo. Isso mesmo. Por quê? Porque quanto maior a pressão vai ser, quanto maior for a força e menor for a área. Ou seja, por isso que eu sempre falo, se eu deixar uma caneta deitadinha, ela vai exercer uma pressão sobre a mesa menor do que se eu deixar ela de pé. Porque quando eu deixo ela de pé, a área de contato da caneta com a mesa é muito menor do que se eu deixar ela deitada, que é o corpo inteiro dela. E você distribuiu, né? Você distribui a força. Isso. Quando você distribui a força, você diminui a pressão. Por isso que ao furar uma parede, se está muito duro, você vai tender a usar uma broca mais fina. Né? Depois você vai crescendo, mas primeiro você coloca uma broca mais fina. Isso. Porque você está concentrando aquela força que você tem, que é limitada, né? É a força que seu braço é capaz de pôr ali na furadeira. Você está concentrando uma área menor. Isso. E essa concentração de força é a pressão. Isso. Então a gente pode dizer que a pressão ela vai medir o quanto a força está concentrada. Se a área for menor, é evidente que a força está mais concentrada. Sim. Então por isso que a gente vai botar uma broca pequenininha, de repente com a mesma força ou até menos força do que você estava aplicando antes, vai furar. Você vai conseguir furar. E aí depois você vai subindo a broca, né? Geralmente é assim. Então todo mundo já viu esse tipo de exemplo, e isso é um exemplo claro de pressão. Bom, se a força eu não tenho como aumentar, eu vou diminuir a área. Isso. E aí o que eu vou fazer? Aumentar a pressão. E aumentar a pressão dele. Mesmo Perfeito. sem mexer na força. Isso mesmo. Como a gente já está falando já de pressão, vamos falar um pouquinho de pressão estática e pressão dinâmica. Certo. Então, os próprios nomes, eles são bem intuitivos, né? Quando a gente fala de pressão estática, o que vocês ouvintes entendem por estática? É algo que está parado. Está realmente sem movimento. Então, existirá uma pressão estática sobre um corpo estático. Perfeito. E eu gosto de associar, e isso é correto fazer essa associação, que a pressão estática nada mais, nada menos é a nossa pressão atmosférica, que está sendo exercida sobre todos os sentidos, em qualquer direção, sobre um corpo parado. Sim, porque a gente está mergulhado nesse fluido atmosférico, né, que é o ar atmosférico, Isso. que é uma mistura de gases. Nós temos vários gases aqui nessa camada atmosférica, e a ideia aqui, pessoal, é que essa pressão estática do ar atmosférico está em todas as direções e sentidos. Tem que guardar isso que vai ser útil lá na frente, né, Fonseca? É útil, muito. Já a pressão dinâmica, não. A pressão dinâmica está associada a um movimento, geralmente, por isso ela é dinâmica, e, importante, ela tem direção e sentido definido. Aí sim. Então, o que eu costumo dizer? Aqui dentro desse estúdio, nós estamos com o ar bem paradinho, né? Não tem nada aqui que está provocando movimento no ar. Então, a gente está sofrendo aqui uma pressão estática desse ar em todas as nossas direções e sentidos. Isso. Tranquilo. Se a gente vier ligar um ventilador, e eu ligar ele aqui na cara do Fonseca, vai ter vai tirar minha cabeleira aqui, vai desfazer tirar. Meu cabelo aqui. Por quê? Vai para trás. Vai para trás. Porque eu tenho uma direção e uma intensidade e um sentido. Está ali empurrando você contra o movimento, né? Exatamente. Quer tirar você dali. Ou seja, tem uma direção, uma intensidade e um sentido definidos. Eu gosto também de colocar que nem, por exemplo, num dia de tempestade, né? Uhum. Quando a pessoa usa um guarda-chuva. Certo. E aí bate aquele vento, né? Uma rajada, que o guarda-chuva praticamente ele se abre ao contrário. E aí você sai sendo empurrado pelo, né? pelo guarda-chuva. Isso é a pressão dinâmica, que é o vento exercendo sobre esse corpo que está em movimento, né? O vento está em movimento. Isso mesmo, então... vento. Essa é a pressão que aí você fica aquela sensação, nossa, tá me empurrando, né? Tá dinâmica. Tá muito forte. Uma pressão dinâmica. Isso mesmo. Quando o vento se mexe, ele exerce essa pressão dinâmica. Isso mesmo, mas com esse sentido único. É definido. Se o vento não tiver se movimentando, ele não deixa de exercer pressão nos corpos. Isso. Mas ele vai exercer somente a pressão estática. Correto. Porque muitos também acham que, então se aumentar a velocidade desse vento, a minha pressão estática diminui.
Não. Porque se isso acontecesse, a gente flutuaria. Exatamente. Seria uma beleza. Até acontece num tubo, onde a gente acelera o vento, numa exata... num Teorema de Bernoulli fala isso, né? Isso. Só pra gente não deixar errado ali, mas correto. De modo geral... Mesmo numa pressão dinâmica, num vento dinâmico, né, num vento acontecendo de maneira dinâmica, se mexendo, a pressão estática existe da mesma forma. Isso mesmo. Ok. Vamos falar um pouquinho agora sobre trabalho, potência e energias, né? Que está ali quase atrelado ali a essas 3 definições. Então, trabalho. Então, o trabalho, ele é um produto da força pela distância. Então, você tem ali, por exemplo, um armário ou uma mesa, e você quer movimentar essa mesa para qualquer outra parte do canto da sua casa, né? Ali do seu cômodo. Então, a força que você aplicar em uma determinada distância, você está aplicando um trabalho sobre esse corpo. Perfeito. Ok? Está realizando o trabalho. Você está realizando esse trabalho. Então, o trabalho, sempre lembrem, associem, é a força que você está aplicando em uma determinada distância. Trabalho igual a força vezes distância. Importante então, aqui. É o produto, né? É o produto da força e da distância. Importante a gente dizer, Fonseca, que esse é o trabalho mecânico. Isso. Porque existem outros tipos de trabalho químico, enfim, que eles não estão associados ao conceito de movimento. O nosso corpo, ele realiza trabalho o tempo todo, né? Que é justamente esse trabalho de produzir temperatura, produzir calor, digerir alimentos, né? Fazer a diferença de pressão, né? Externa com a interna. Regular, tudo isso é trabalho. Isso. E não tem distância associada a isso. Então, o conceito que nós estamos trazendo aqui, que é o que a ANAC exige, é o conceito de trabalho mecânico. Então, vamos ter um exemplo que vai ajudar a gente com potência. Igual a Fonseca falou da mesa. Então, a gente tem que aplicar uma determinada força para movimentar a mesa. E aí, a gente vai aplicar até, por exemplo, deslocar 3 metros a mesa. Então, se a gente aplicou 20 newtons, por exemplo, para mexer na mesa e ela se deslocou por 3 metros, o meu produto, o meu trabalho vai ser 3 vezes 20, que vai dar 60 quilograma metro. Quilograma vezes metro. Isso. Essa é a unidade de medida. Quilograma metro. Unidade de medida de trabalho. Perfeito. É isso mesmo. E agora, quilograma força metro. Quilograma força metro. Força. É isso, é a força. Isso mesmo. Ou newton metro, que é a mesma coisa. Isso. 60 newton metro. Agora, a potência é a mesma coisa que o trabalho, só que vai ser realizado por um tempo. Então, você que quer empurrar essa mesa, né? Você falou 20 quilogramas, não foi? 20 quilogramas força por 3 metros. Por 3 metros em 10 segundos, aí você vai descobrir a sua potência. Divisão. Trabalho, quer dizer, potência é igual a trabalho dividido por tempo. Que aí você vai pegar esse tempo que você quer deslocar. O tempo que você usou, né? Já para deslocar. Usou, enfim, para você conseguir ter o seu resultado de potência. Perfeito. Então, se eu desloquei essa mesa 20 newtons, 20 kg força em 3 metros, eu tenho trabalho e aí eu vou dividir por 10 segundos, por exemplo. E aqui é o ponto. Quanto mais rápido eu fizer este trabalho, maior vai ser a minha potência. Isso. Então, se eu demorar 10 segundos para deslocar a mesa por 3 metros, eu realizei um trabalho, uma potência X. Mas se eu fizer este mesmo trabalho, ou seja, deslocar a mesa por 3 metros em 5 segundos, eu tive que usar o dobro da potência. Então, potência é trabalho dividido por tempo. Então, aqui nós temos 3 conceitos irmãos. Isso. Força, trabalho, potência. Quando eu vou ter mais força, posso deslocar por mais distância, posso realizar mais trabalho. E à medida do tempo que eu realizar esse trabalho, se eu realizar esse trabalho em pouco tempo, eu vou precisar de muita potência, muita energia. E se eu
realizar esse trabalho em pouco tempo, eu vou precisar de pouca potência, pouca energia. É por isso que quando vocês entrarem lá no Cessninha, né, 152, 172, né, os aviões iniciais aí do aprendizado do PP e do PC, até mesmo nos helicópteros, vai ter lá um instrumento chamado tacômetro. E lá a unidade de medida é rotações por minuto, que é justamente a potência que o motor está entregando para o avião. Exato, porque quanto maior for a RPM, as rotações por minuto, quer dizer que mais rápido o ciclo aconteceu. Isso. Pô, Léo, tá difícil. Então vamos simplificar. Se eu tenho 60 rotações por minuto, quer dizer que cada rotação demorou 1 segundo. Né? 60 segundos é igual a 1 minuto. Se eu tenho 60 rotações por minuto, cada rotação demorou 1 segundo para acontecer. Pois bem, se eu tiver 120 rotações por minuto, quer dizer que cada rotação levou meio segundo para acontecer. Ou seja, aquele movimento aconteceu em menos tempo. Em menos tempo. Por isso que 120 RPM é mais potência entregue do que 60. Porque 60 RPM significa que eu levei 1 segundo para fazer um giro e 120 RPM significa que eu levei meio segundo para fazer um giro. Lembrando que potência, enquanto menos tempo eu realizar aquele trabalho, maior vai ser a minha potência. Tá? Por isso que quanto mais alta for a RPM, maior será a potência que o motor vai entregar para o avião. Perfeitamente. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre energia, Léo? Bora. Quer fazer uma introdução sobre energia? Gente, energia é o seguinte. Energia é um negócio muito louco, né? Mas energia tem vários tipos de energia. Nós temos energia elétrica, energia térmica, energia mecânica, energia calorífica. Uma cacetada de energia que na nossa vida a gente está usando um monte, né? Só que nesse estúdio a gente está usando energia elétrica para poder alimentar aqui os equipamentos. A gente está usando energia térmica porque o nosso ar-condicionado está ligado. A gente está usando uma série de energias aqui do nosso corpo para poder gerar essa fala e tudo mais, né? Para poder movimentar as cordas vocais, que movimenta o ar, que gera esse som aqui, que é a nossa voz. Enfim. Então, energia existem vários tipos de energia. O que a gente vai trabalhar aqui vai ser praticamente somente energia mecânica, e o mais importante é a gente entender que energia não se cria. Isso. A energia se transforma. Isso mesmo. Tem pegadinha da análise. Tem. Tipo, como produzir tal energia, ou então tem nas alternativas, né? Produzir energia tá errado. Não vai nessas alternativas, pessoal. Se tiver nenhuma das alternativas, é 100% que é ela. Energia se transforma. Então, vou transformar energia elétrica em energia calorífica, que é o caso do ar-condicionado. A hidrelétrica que pega a energia ali do movimento da água e transforma em elétrica. Os carros hoje, né? Transforma energia elétrica em mecânica. Exato. Movimentação das rodas. Ou o carro normal transforma a energia do combustível lá, calorífica. Para mecânica. E o nosso motor aeronáutico. Mesma coisa. Seja ele a pistão, turbohélice ou a reação, transforma a energia calorífica, a queima do combustível, em mecânica, o movimento para esse avião se locomover. Perfeito. Nós vamos estudar 3 tipos de energia aqui, sempre relacionados à energia mecânica, que é a energia cinética, a energia potencial gravitacional e a energia de pressão. Conceituando de maneira simples, todo o corpo em movimento possui energia cinética. Isso. Então, a energia cinética é aquela energia relacionada ao movimento. A energia cinética é aquela relacionada ao movimento. É importante você saber disso. Todo corpo em movimento possui energia cinética. Isso mesmo. Se você está ouvindo esse podcast correndo, você está com energia cinética aí. Isso mesmo. Está ali malhando. Agora, se você está parado na frente da TV assistindo... Você não tem energia cinética. Isso aí vai ser inércia, que a gente vai falar lá outra coisa. Outra coisa. Mas energia cinética não tem. Não tem. Tem que ter movimento. Tem que ter movimento para a energia cinética. Vamos lá. Potencial gravitacional. Bem, da potencial gravitacional, o próprio nome também é intuitivo, né? Gravitacional. Então, é uma energia que a própria gravidade exerce sobre os corpos. Bem, para exemplificar, vamos supor que você está caminhando, né? Fazendo ali uma corridinha na praça, enfim, aonde você prefere aí correr. E aí, você entra numa rua que seja uma ladeira.
Então, a intensidade que você estava correndo num plano e no momento que você subir a ladeira, aí você tem que aplicar mais força para vencer a força gravitacional. Essa gravidade, que é nada mais essa energia. Agora inverte, vamos supor que você está descendo. Você vai perceber que você precisa pôr mais, né, criar menos velocidade, criar mais peso sobre o seu corpo, porque senão a gravidade vai empurrar você e você pode tropeçar e cair. Isso. Então, essa energia que você sente, nada mais, nada menos que a força gravitacional. Perfeito. E aí, a energia potencial gravitacional é a potencialidade que a gravidade tem. Então, se assim, no conceito é energia acumulada ou energia contida acumulada em um corpo suspenso. Então, assim, se você está lá no topo de um prédio com uma bola de boliche, ela tem uma energia potencial ali. Isso. Né? Ela não está deflagrada. Então, qualquer energia potencial é uma energia que não está sendo liberada. Isso, ela está ali acumulada. E acumulada, é isso mesmo. Energia acumulada. Então, essa energia potencial é uma energia acumulada. Só que quando a gente fala de energia potencial gravitacional, ela é uma energia acumulada pela gravidade. Então, se eu tenho uma bola de boliche num topo de um prédio, isso quer dizer que se eu chutar ela lá para baixo, essa energia potencial gravitacional vai deflagrar e ela vai se transformando aos poucos, à medida que vai descendo, ela vai se transformando de energia potencial gravitacional em energia cinética. Que é um movimento. Então, essa energia potencial vai passar a se deflagrar e gerar movimento. E aí tem um exemplo que eu gosto de dizer: você convidou lá no Natal sua prima e seu primo, que eles são meio brigados um com o outro ali. Pega um pouco de faísca ali, né? Pega um pouco de faísca. Quando os dois chegam na festa, um já chegou, o outro chega, pronto. Você tem ali uma energia potencial de briga. Quer dizer, a briga ainda não aconteceu. Mas ela está ali. De alguma maneira. Em algum momento ela pode deflagrar e virar uma briga. A mesma coisa com os corpos suspensos. Ainda não é energia cinética. Ainda não está se movimentando. Isso. Mas basta a gente tirar o apoio dele e se transforma. Por isso que a energia nunca se cria, né? Sempre se transforma. Sempre se transforma. É isso aí. E por último, a energia de pressão. Né? Energia contida em um fluido sob pressão. Perfeitamente. Isso lá, quando nós falarmos sobre Teorema de Bernoulli, lá ele vai fazer essa associação entre velocidade de um fluido gasoso ou de um fluido líquido em relação à pressão que está sendo exercida ali. Exato. Porque há uma certa diferença entre eles. Então, essa energia, que a gente vai falar um pouquinho lá na frente do Teorema de Bernoulli, vai falar um pouquinho sobre esse cara. Então, aonde ocorrer maior energia de pressão, pode ser que naquela velocidade seja alta ou não. Isso vai depender ali da velocidade que entrou e a velocidade que está saindo. Exatamente. Então, a energia de pressão é a energia contida num fluido sob pressão. É panela de pressão, né? Quando a gente coloca lá a carne com molho lá, né? Isso. Então, o fluido é tudo aquilo que flui livremente no ar. A gente pode dizer que são líquidos e gases, tá? Então, a carne não é um fluido, mas o suco dela e o molho é um fluido. Isso. Então, se a gente colocar lá a carne numa panela de pressão, ela vai exercer pressão sobre o fluido e aquele fluido, ele tem uma energia de pressão. Isso mesmo. Né, que é a energia contida num fluido sob pressão, que também pode deflagrar e virar energia cinética. Isso se a panela explodir, você vai ver que o molho vai viajar, meu amigo. Vai mesmo, e vai alto. E vai sujar o teto e tal. Porque ele transformou em energia cinética. O movimento E por isso, né, que como a panela de pressão, é necessário ter aquela válvula, né? Sim. De troca de pressão para conseguir aliviar e você conseguir abrir, porque você não abre, gente. Não tem como. Aquilo ali vira uma pressurização tão forte. Não abre. E se você tentar, aí é perigo. Não pode. Não pode. Tem que usar a válvula de pressão ali para conseguir aliviar, equilibrar a pressão externa e interna. Você consegue abrir. Conseguir abrir. Isso aí. O próximo conceito, aceleração. Muito legal. A aceleração, muitas pessoas às vezes confundem aceleração com velocidade, né? Porque velocidade é distância por tempo. Perfeito. Por isso que é quilômetros por hora, metros por segundo e por aí vai. Agora, a aceleração
é a variação dessa velocidade, então velocidade inicial com a velocidade final, sobre o tempo. Perfeito. Então, a minha variação, se ela for maior ou menor em um determinado tempo, vai definir se minha aceleração é maior ou menor. O carro, um exemplo clássico, um carro mediano vai chegar de 0 a 100, ou seja, ele vai acelerar até 100 km por hora em 15 segundos, 20 segundos. Uma Porsche talvez em 3, 5, sei lá. Bem mais rápido. Bem mais rápido. Ou seja, quer dizer que a aceleração dela é maior. Quanto mais rápido a gente variar a velocidade, maior é a aceleração. Maior é. E isso vale para desacelerar também. Quer dizer, se eu desacelero em 5 segundos, eu tive uma aceleração maior do que se eu desacelerar em 10 segundos. Isso. Então, a aceleração é variação da velocidade por tempo. Por tempo. Então, quanto menor for o tempo que eu vario a velocidade, maior será a minha aceleração. É mais ou menos aquela ideia de potência. Quanto mais rápido eu realizar o trabalho, maior vai ser minha potência. Isso. Quanto mais rápido eu acelerar ou desacelerar, maior vai ser a aceleração. Perfeito. A aceleração, variação da velocidade por tempo. Ok. Agora vamos falar um pouquinho de Newton, né? Sim. Um grande físico aí do século XVII. Então ele estipulou as 3 leis, né? Então a primeira lei de Newton que ele comenta é a lei da inércia. Então a inércia, né, pra gente já dar um início aí, um pontapé inicial legal, a inércia ela vem do latim de preguiça. Então é um corpo preguiçoso. Um corpo que está inerte é um corpo preguiçoso. Ou seja, é um corpo que não tem tendência de movimento. Só isso. Ele não tem tendência de sair do seu estado. Perfeito. Se está em movimento, quero ficar em movimento. Isso mesmo. E se esse movimento... aliás, se esse corpo sofrer uma parada brusca, ele vai ter a tendência de continuar. Ele quer continuar. Isso, porque ele vai se adaptar. Porque ele é preguiçoso. Se eu tô aqui, eu tô de boa. Isso. Tô em movimento. Se eu tô parado, também não vem mexer comigo. Isso mesmo. E um grande exemplo disso, né, que a gente sente essa variação quando, por exemplo, estamos no ônibus ou está dentro de um carro, né? No momento que o carro acelera, né, bruscamente ou até mesmo freia bruscamente, a gente sente o nosso corpo indo para frente ou indo para trás, né? Na verdade, ele está querendo ficar. Ele quer ficar, ele está parado, né? Se a gente está eu tô com o carro parado, a gente acelera, a gente fica lá atrás. O carro vai para frente, a gente fica. Isso. E quando desacelera é o contrário. Ao contrário, né? O carro fica para trás e a gente continua indo. Isso. Essa é a lei da inércia. Isso mesmo. A segunda é uma complementação, ou seja, para eu conseguir alterar o movimento desse corpo, eu preciso aplicar uma força, é claro, dependendo da massa que esse corpo tenha. Então, se esse corpo tiver uma massa muito grande, a aceleração dela é menor. Perfeitamente. Da mesma maneira que, se a massa desse corpo é menor, a aceleração dela será muito maior. Para uma mesma força. Para uma mesma força, isso. Ou então você vai precisar aplicar mais força. Uma força muito maior. Basicamente, a segunda lei de Newton, ela fala assim, a primeira lei de Newton fala, os corpos têm inércia. Ou seja, se eles estão andando, se eles estão em movimento, ele quer manter o estado de movimento. Isso. E se ele está em repouso, ele quer manter o estado de repouso. Ponto final. A segunda lei de Newton, ela fala assim, legal, beleza. Se você está em movimento, você quer ficar em movimento. Se você está em repouso, você quer ficar em repouso. Tá, mas e se eu quiser alterar isso? Pegar um corpo em repouso e pôr em movimento ou ao contrário? Aí a segunda lei de Newton fala assim, para isso você vai ter que aplicar força. Isso. E essa força é diretamente proporcional à aceleração e inversamente proporcional à massa. Então, quer dizer, se a gente tem muita massa, né? Essa força para uma mesma força, a aceleração vai dar problema. Sim. Na verdade, ela é inversamente proporcional à aceleração, diretamente proporcional à massa, né? Se eu tenho muita massa, eu vou precisar de muita força. Isso. Né? Mas se eu tenho muita massa também, a gente vai ter vários problemas. Tá? A segunda lei de Newton, ela chega e fala assim, força é igual a massa vezes aceleração, que a gente pode dizer também que a aceleração é igual a força sobre massa. Então, quer dizer, se eu tenho muita massa para uma mesma força, eu vou ter menos aceleração. Isso. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, se o seu corpo está parado e você quer colocá-lo em movimento, tirá-lo do estado de inércia, você vai ter que aplicar uma força. Essa força, relacionando, dependendo do tamanho da massa, vai gerar uma aceleração X. Sim. Então, se eu aplicar uma força e você for levinho, eu vou te acelerar mais.
Se eu aplicar uma certa força e você for um caminhão, eu vou te acelerar muito menos. Então é a mesma coisa. O carro enguiçou e o caminhão enguiçou. Eu vou precisar de muito mais pessoas para empurrar o caminhão. Isso. Porque o caminhão está no estado de inércia ali. Ele está parado, ele quer ficar... vai ficar parado. Acabou. Para a gente poder colocar ele num movimento, vamos ter que pôr força. Muita força, aliás, né? Por que muita força? Porque a massa dele está muito elevada, né? Muito alta, né? Exato. É isso que a segunda lei de Newton fala. Isso. Ela fala, sim, que a aceleração, ela está relacionada à força e à massa. Então, você vai ter que pôr muita força, porque essa massa é muito grande. Perfeito. Já um carro, talvez sozinho você consiga empurrar. Uma pessoa ali ou duas? Duas no máximo já resolve, porque a massa é muito menor. Então, a segunda lei de Newton, ela complementa a primeira no sentido de que ela te ensina a vencer a inércia e ela faz um relacionamento algébrico matemático entre a força, a aceleração e a massa. Perfeito. E por último, né? Que é um complemento mais ainda, né? Para ficar essas leis para complementar a primeira com a segunda, forma a ação e reação. Ou seja, qualquer força que você aplicar sobre um corpo, independente da massa ou do que seja, esse corpo vai devolver na mesma intensidade, porém em sentido oposto. Contrário. Isso mesmo. Então, para toda reação, existe uma ação de igual intensidade e direção, porém no sentido oposto. Simples. Usamos isso o dia inteiro. Então, eu sempre falo, quando você anda, o que você está fazendo, você está empurrando a Terra para trás. Mas como a Terra é muito, muito, muito maior que você, quem empurra você, na verdade, é a Terra. Porque a Terra te devolve uma força para frente. Isso. Se você quiser andar para trás, você vai empurrar a Terra para frente. Vai Terra para frente. Isso mesmo. E aí ela vai te empurrar para trás. Então, a ação e a reação, ela é nada mais, nada menos do que a reação dos corpos diante de uma ação. Isso. Um bom exemplo também é na academia, né? Sim. Quando a pessoa ali tá pegando uns certos pesos, e aí dependendo da quantidade de peso que ela pegar ali dos instrumentos ali que seja que ele está trabalhando, ele vai ter que aplicar uma força tão grande. Por quê? Porque esse peso está devolvendo a força que você está aplicando. Então, ou que nem, por exemplo, o saco de boxe, a mesma coisa. A pancada que você der no saco de boxe, ele vai te devolver na mesma intensidade. Vai machucar sua mão. E dependendo, machuca. Então, por isso tem que ter um treinamento, né? Uma condição física melhor para você conseguir. Uma luvinha, claro, né? Para você conseguir não receber com tanta intensidade a aplicação que você colocou. Perfeitamente. Ele vai te devolver de toda forma. Por isso que, né? Às vezes aquelas pessoas que estão meio bravas, assim, bate a mão na mesa e ali, aquilo machuca que é uma beleza. Machuca porque a mesa devolve. Tipo assim, a S me bateu, então eu vou devolver em você. E é instantâneo, gente. Ela é rápida. No avião a gente usa a hélice, né, Fonseca? Perfeito. Lá nos motores tanto para motor a hélice quanto a reação. Por exemplo, a hélice, né? A hélice vai puxar o ar, né, para passar ali por ele, e a reação vai ser o ar empurrando essa hélice para frente. Então, como a hélice está ali acoplada com o avião, tudo se movimenta para frente. No caso dos motores a reação, a tração é gerada lá no bocal propulsor. Muitos acham que é na frente, né? Não. Lá no compressor, lá na entrada do duto de ar do motor a reação. E não é. A tração é gerada lá no bocal propulsor. Então, a quantidade de ar que está sendo gerada e passada lá no bocal propulsor é o que vai definir a tração desse avião. Perfeito. Porque aí sim, o ar que está sendo jogado lá atrás vai empurrar o motor para frente. Por isso que é o motor a reação. Né? A reação do ar exercendo de volta para o corpo do avião. Bom, pessoal, acho que é isso. Encerramos a teoria de voo 1, né, Fonseca? Perfeito, Léo. Então... Foi produtivo. Foi produtivo. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê. Muito obrigado, gente. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.